Hello everyone, I'm teacher Leah and I will be your English teacher today. So I live in Passo Fundo and I work at Open Way, but I used to live in Erechim. I'm from Erechim and I used to work at Speaks, and both are part of Rede Mais Idiomas. Então, pessoal, olá a todos. Meu nome é Lia, eu sou a teacher Lia, e eu serei a professora de inglês de vocês hoje. Eu moro em Passo Fundo, eu sou professora de inglês na Open Way, e quando eu morava em Erechim ano passado, eu era professora na Speaks, e as duas são parte da Rede Mais Idiomas. Então, essa aula faz parte da Semana de Idiomas, da Rede Mais Idiomas. As I said, I'm teacher Leah. And today, guys, we are going to work a little bit about greetings and talking about personal information. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre cumprimentos e informações pessoais. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, I would like to ask you guys, how would you ask how someone is feeling today? Como vocês perguntariam como uma pessoa está? I'm going to give you some seconds to think. Como que a gente pergunta como alguém está? Como você está? Tudo bem? In English, of course. So, usually, when you are in an English course, if you have already studied English a little bit, you probably know it. You know that is, how are you? How are you? Então, como você está? How are you? I would like you to repeat at home. Repeat. How are you? Se você já estudou inglês em algum momento da sua vida, se você já fez algum curso de idiomas, né, algum curso de inglês, você provavelmente sabe. E talvez você até saiba como responder essa pergunta. How are you? How are you? Probably you have said, I'm fine, thanks. And you? This is the most common way to ask and answer this question. But today, I would like to show you some other possibilities to answer this question. Então, eu gostaria de mostrar para vocês algumas outras possibilidades além do I'm fine, thanks, and you. Porque essa resposta está correta, está corretíssima, mas uma coisa que às vezes eu experiencio com os meus alunos é que eles falam, ai, teacher, não tô fine, não tô fine hoje, como é que eu falo que eu não tô fine? Né? Então eu vou mostrar para vocês algumas outras possibilidades para a gente responder essa pergunta e como a gente pergunta de volta, ok? So the question is the same, how are you? How are you? So guys, always listen and repeat. Repeat at home. The repetition is important for us to practice our pronunciation. Então, tentem repetir em casa, ok? Porque a repetição, né? A gente repetir, a gente está praticando a nossa pronúncia. E é só assim, e praticando em voz alta, né? Nós temos que falar em voz alta para que a gente consiga ouvir e identificar se nós estamos realmente pronunciando da maneira adequada, okay? So the first option is when I'm more than fine. I am great. I'm great. I'm pretty good. Então, quando eu estou mais do que fine, mais do que tudo bem. I'm pretty good. Can you repeat? I'm pretty good. Second one, I'm great. I'm great. Okay. The second one, the normal, I'm fine. I'm fine. But we can also say, I'm doing good. I'm doing good. Not doing, but doing. I'm doing good. Okay? And when you are like,
ok. Mais ou menos. Até agora tá tudo bem. We can say so far, so good. So far, so good. Até agora tudo bem. So far, so good. Okay? Just let me check if I'm recording it correctly. Yes, it is. The next one is an option like, when you're like not fine. Não é aquele dia que você quer dizer, por exemplo, so. Mas a gente não fala so. Tô mais ou menos. So. A gente não costuma dizer isso quando a gente está respondendo essa pergunta. How are you? Como você está? Então a gente pode dizer same as always. Same as always. One more time. Same as always. Ok? Sorry. Então, tô na mesma de sempre. É isso aí, tô na mesma de sempre. Tô mais ou menos. Tô na mesma, ok? Same as always. And the option 2, não tô fine, teacher. Não tô fine. We can say, I'm not so good. I'm not so good. One more time. I'm not so good. I'm not so good. And we can also say, I've been better. I've, né? Esse I com esse risquinho e o V, né? Significa, é uma contração de I have, né? E aí a gente vai falar I've been better. Já estive melhor. Nesse momento não tô muito bem. Já estive melhor. Okay? And all these options, guys, you can use to talk to people that you already know. Okay? Então, todas essas opções você pode falar, utilizar com pessoas que você já conhece, que você já tem algum convívio. Porque nas small talks, né, nessas conversas rápidas do dia a dia, que você realmente só quer perguntar, tudo bem? Tá, tô bem, tu? Você pode usar, I'm fine, thanks, and you? I'm fine, thanks, and you? Você não tá tão interessado realmente em saber como a pessoa está. É aquela coisa mais, né, de questão de educação mesmo. Você fala, hello, how are you? I'm fine, thanks, and you? Mas se é alguém que você já tem mais algum convívio, que você realmente quer responder como você está, né, como que tu tá se sentindo, essas são algumas opções. E aí você pode responder thanks, né, depois de você ter escolhido alguma dessas opções, você pode falar thanks. E aí, ao invés de and you, uma forma mais natural da gente falar é how about you? How about you? How about you? So, how are you? Vou perguntar agora. E tenta me responder com alguma dessas e pergunta de volta, ok? How are you? I'm great. Thanks for asking. Então, how are you? I'm great. Thanks. How about you? How are you? I've been better. How about you? How are you? So far, so good. Thanks. How about you? Okay, so these are some possibilities to ask and answer this very normal, very common question. Como você está? Então, essas são algumas opções para você diversificar, enriquecer o seu vocabulário em além aí do I'm fine. Mas lembrando que não tem nada de errado com I'm fine, né? Mas nas conversas cotidianas, essas são algumas variações, algumas opções que a gente pode explorar. Moving on. Okay. Talking about personal information, this is very important. This is basic, all right? Doesn't matter where we go, if we are going to United States, to Canada, to Australia, to Spain, to, I don't know, right? So we must be able to talk about this personal information, okay? So the first one is very easy, but I would like you to tell me, what is the question? Então, como que eu pergunto? What's the question I ask to ask about the name of someone? Someone's name.
Que pergunta que eu faço se eu quero descobrir o nome de alguém? Easy peasy lemon squeezy, right? What's your name? Até quem nunca estudou inglês sabe essa, né? What's your name? What's your name? Perfect. Now, what about age? Age. What is age? Do you know? What is age? Idade, exatamente, idade. Então, age é a nossa idade. Então, bem, se eu perguntei o name, né? What's your name? Será que para perguntar age, I ask, what's your age? The correct question is, how are you? Sorry, how old are you? How old are you? Okay, going also right here because I said incorrectly. I'm sorry. How old are you? Okay, how old are you? And to ask about the city. How do we ask about the city? Where do you live? Where do you live? Okay, so here I have these questions. What's your name? How old are you? And where do you live? So, how do we answer to these questions? Como a gente responde essas perguntas? I ask you, what's your name? Tenta responder em casa. What's your name? Nice to meet you. Okay, so the correct answer, we can say, my name is, or just, I'm Leah. Or, my name is Leah. Okay? The second question, how old are you? How old are you? Uma coisa que às vezes acontece, um erro muito comum, é de perguntar, né? Quantos anos você tem? How old are you? E a resposta vir com uma tradução direta. I have 25 years old in my situation. Mas está incorreto. A gente não fala I have, ok? A gente não vai usar o have nessa situação. Não vai dizer que eu tenho, I have 25 years old, porque eu não tenho esses anos para mim, né? No inglês ele vai funcionar um pouquinho diferente, a gente não pode traduzir literalmente. Então percebam aqui que a pergunta, ó, how old are you? Esse are é o nosso verb to be, que muita gente diz que estudou por anos e até hoje não aprendeu. Ai, ai, mas essa aqui é facinho. Ao invés de falar I have 10, 11, 12, 13, 14, 15 years old, you can say I am or I'm. I am. I'm. Years old. Okay? So I'm years old. Então, a pergunta tem o verbo to be e a gente vai responder com esse I'm. Aqui esse I am, né? Ali tá o verbo to be também. A gente vai perguntar e vai responder, ok? So, I'm years old. E se você tá na dúvida, não sabe falar sua idade em inglês ainda, não sabe todos os números, eu já vou mostrar para você, fica tranquilo. Okay, so moving on, the next question, the city. Where do you live? Where do you live? And you can answer, I live in Passo Fundo. I live in Passo Fundo. Where do you live? So, guys, here I have the question and the answer. So, what's my name? What's your name? My name is. How old are you?
I'm years old. Where do you live? I live in. And another very common question is, where are you from? Where are you from? Então, essa pergunta ela é mais comumente utilizada quando a gente está viajando para outros países e a gente quer saber da onde a pessoa é, que às vezes ela é dali, ou às vezes vão nos perguntar porque podem perceber que não somos dali, né, de onde nós somos. Where are you from? And I can say, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Ok? So, this is another way. Mas se você já mora, né, se você quer saber realmente onde a pessoa está morando no momento, não de onde ela é, você vai perguntar, where do you live? Where do you live? Okay? And talking about numbers, usually we know the numbers from 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Usually everybody knows the numbers from 1 to 10. But do you know the numbers to 100? Você conhece os números até o 100? Se você não conhece, eu vou te explicar e tem uma forma muito fácil que a gente só precisa aprender alguns e os outros é só a gente completar. Presta atenção, pay attention. The different ones, os que são diferentes, são esses daqui. O 11, 12, 13. Okay, so repeat at home. 11, 12, 13. And another one that is different, but many people confuse this word is this one, 15. Ok? Muitas pessoas confundem o 15, porque ele tem é o 5, né? Então, muitas pessoas falam 15, mas não é 15, é 15. Então, além dessas que são diferentes, bem diferentes, né? 11, 12, 13. Os outros é só a gente falar o número, né? Que vem então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o 4. Eu vou falar 14 e vou colocar esse teen no final. Uma dica que eu dou para os meus alunos para não confundir com os próximos números, não confundir, por exemplo, o 14 com o 40, que a gente já vai ver, é falar esses números até o 20 sorrindo. Então, ó, 13, 14, 15. E agora é fácil, é só eu colocar esses números na frente e colocar o teen no final. Então, ó, 16, 17, 18, 19. Falei sorrindo. Quando chega no 20, em diante, vocês vão ver que não é mais teen. Depois do 20, a gente vai colocar esse ti no final, que é diferente, então, aqui do teen. E por isso a pronúncia também é diferente. Então, em vez de 19, por exemplo, a gente vai falar 90. 90. E a dica que eu dou para os meus alunos é, até o 20 fala sorrindo. Depois, fica sério. É mais fácil, é bem fácil de lembrar. Então, ó, a gente vai ver agora os próximos depois do 20. Ó. Então, se eu tinha o 13, que era o 13, agora eu vou ter o 30. 30. 30. Se eu tinha o 14, agora eu tenho 40. 40. Se antes eu tinha o 15, agora eu tenho 50. And it happens with the other. 60. 70. Tá repetindo em casa? Are you repeating? Because this is very important. Okay, it's very important. Repeat out loud. Então, repete em voz alta em casa, é muito importante, ok? So, 70, 80,
80, 80, 90, 90, and 100. Ok? Então, aprendendo esses números, a gente consegue contar até 1000. Easy peasy lemon squeezy, okay? So, after this, okay, so now we know about the greetings. We know how to talk about how we are feeling today, okay? And we know the numbers, so we can talk about our age, we can talk about our mother's, our father's age, our friend's age. A gente já sabe, consegue falar a idade de todo mundo. And we are going to learn about family. Have you ever done your family tree? Have you? Alguma vez você já montou a sua árvore genealógica? In Portuguese or in English? So, in English, here we have a common family tree, okay? This is just an example. It doesn't mean that your family tree is like this. It's just an example, okay? So first of all, we have in this example me. I am the daughter. Daughter. Então eu sou a filha. Daughter, okay? Daughter. Here there is my brother. Brother. Repeat. Brother. And the brother is the son, ok? Son é o filho. Então, tem diferença falar filho ou filha. Daughter, girl. Son, boy, ok? And here, the sister, okay? Here we have our mother, or very common, we can say mom, or we can also say mommy, right? Kids usually say mommy, né? Então, crianças pequenas costumam muito chamar, né? Mamãezinha, mommy, okay? We have here father, or dad, e crianças pequenas, daddy, papaizinho, right? Some very sweet way to call our father. And then we have the father of our father, or the father of our mother, né? Então, o pai do nosso pai, ou o pai da nossa mãe. It's our grandfather. When we are speaking, we usually don't pronounce the D. Então, a gente geralmente não pronuncia esse D. A gente só fecha esse N, ó. Grandfather. Grandmother. Or we can also say grandpa, or grandma. Okay, these are also correct and it's very common to say it, okay? In here, we have the brother of our mother. The brother of our mother is our uncle, not uncle. Repeat at home, okay? Uncle. Okay? And in this situation, the wife of our uncle. Então, nesse esquema familiar aqui, a gente tem a esposa, wife, do nosso uncle. O nosso uncle é o husband da nossa, e nesse caso, aunt. A gente não vai pronunciar esse U ali, ok? Aunt. Repeat. Aunt. Então, nesse caso, ela é a wife, esposa, and he is the husband, marido, ok? Very good. And there
kids, their daughter and their son. It's our cousin. This word is a very tricky word because we write it, we spell it in a very different way from what we say, what we speak, ok? Então, é uma palavra bem confusa porque a gente escreve de uma forma bem diferente do que a gente pronuncia, né? Então, eu não vou falar cousin, cousin, né? Cousin, ok? E serve tanto para boy quanto para girl. So, it doesn't matter if it's Maria or Pedro, it's cousin, ok? Cousin. It's a neutral word. Então, é uma palavra neutra que vai servir tanto para boy quanto para girl, ok? Very good. So, moving on. We could have a game time, but I'm going to skip this part in this moment. So now I would like to ask you about your family. Do you have brothers? Lembram que antes eu comentei que a gente não usa o have, né, o ter, para falar da nossa idade, mas a gente usa o have para falar sobre nossos familiares, para falar sobre a família, ok? Então, o have a gente usa para falar tanto sobre posses, né, coisas que a gente tem, que a gente possui, para falar sobre família e para falar sobre características. Hoje eu trouxe aqui para vocês o exemplo quando a gente está falando sobre a nossa família, ok? So, do you have brothers? Yes or no? And a very common mistake is to say, yes, I have. Yes, I have, but no, that's incorrect. Então, um erro muito comum é a gente responder, porque tem ali, ó, do you have? Então, sim, eu tenho. Mas no inglês, não. No inglês, a gente vai concordar com essa palavrinha aqui, que é o do, que a gente chama de verbo auxiliar. Ele ajuda a gente a fazer perguntas e também a respondê-las. Então, eu não vou falar yes, I have. Eu vou falar yes, I do. E esse do, por incrível que pareça, está significando que sim, eu tenho. Ok? So, that's it. English is sometimes a little bit confused, but that's it. Então, o inglês às vezes é um pouco confuso, mas é isso mesmo, ok? So, yes, I do. Or no, I don't. No, I don't. Do you? But what about sisters? What about sisters? Do you have sisters? Do you have sisters? Oh, okay. And considering that you have said yes to my questions, how many siblings do you have? Teacher, what is siblings? What does siblings mean? O que é siblings? Siblings, coloquei aqui embaixo. Sibling também é uma palavra que a gente pode usar para falar tanto sobre brother quanto sobre sister. Ele serve tanto para brother quanto para sister. Então, se eu usar sibling, não importa se é boy ou girl. Sibling, né? Irmãos no geral, ok? So, how many é uma pergunta sobre quantidade. How many siblings do you have? And if you said no to the previous question, se você respondeu não, provavelmente a sua resposta vai ser essa daqui, ou essa aqui. I have no siblings. I have no siblings. Então, como se fosse, olha, eu tenho 0 irmãos. I have no siblings. Or I can say, I don't have any siblings. Eu não tenho nenhum irmão ou irmã. Okay? So you can use both, either of these options, okay? But if you do have, you can say, I have 1 brother, 1 sister, 2 brothers, 2 sisters, 3 sisters, 3 brothers, 3 sisters. Or you can say in the total. For example,
I have one brother and two sisters. I have one brother and two sisters. This is just an example, okay? I have 3 siblings. Então, se eu disser que eu tenho um irmão e 2 irmãs, I have one brother and 2 sisters. Eu posso dizer que eu tenho 3 irmãos. I have 3 siblings. E eu posso também não querer especificar, né? Se é irmão ou irmã. São irmãos, no geral. I have 3 siblings. Okay? In my situation, I have no siblings. I'm the only daughter. Então, eu sou filha única. I'm the only daughter. Okay? So, guys, that's it for today. I would like to thank you for watching this class. I hope you liked the class. I hope you have enjoyed this time, that you have learned something new today, that you could practice your pronunciation, challenge yourself to study a little bit of English. And I hope this might have encouraged you to continue or to have English classes. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mesmo que online, né, para vocês estarem se disponibilizando nesse momento a assistir essa aula, certo? A se desafiarem, né, a pronunciar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algum vocabulário novo se vocês já estudam inglês, que tenham aprendido alguma coisa se vocês nunca estudaram inglês. E espero que isso tenha encorajado vocês a começar o curso de inglês, a fazer aulas de inglês. Se vocês estão, espero que vocês continuem, tá? Porque o inglês, ele é fundamental, é uma língua que é considerada global, então não importa onde você for, não importa se é uma língua oficial ou não dos países, todo mundo fala inglês. O inglês, ele me abriu portas, hoje eu sou professora de inglês, sou educadora bilíngue, então, graças ao inglês. E uma coisa que antigamente era um extra, era um diferencial, se a gente fosse falar de currículo, né, para trabalho, era ter inglês, hoje é uma coisa básica. Hoje todo mundo tem que ter. Ai, mas teacher, no que eu quero trabalhar, não precisa saber inglês. Será que não? Advogado precisa saber falar inglês. Médico precisa saber falar inglês. Você quer ser streamer? Você quer ser youtuber, tiktoker? You must speak English. Você também precisa saber falar inglês. Ai, teacher, mas eu vou só jogar jogo. Pois é, se você quer ser um jogador de sucesso, você também precisa saber falar inglês. Então, em todas as áreas, para você realmente se destacar, você precisa falar inglês. So, that's it, guys. Thank you so much. Muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bye!